Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues, do Instituto Federal Santa Catarina, do campus Florianópolis, e vou trazer para vocês uma aula da nossa parte 1 da disciplina, a parte introdutória da disciplina. Especificamente hoje vamos tratar de equipamentos de proteção individual, EPIs, né? Bem, eu vou destacar aqui algumas questões importantes sobre EPIs, tá? A norma que trata sobre EPIs é a norma regulamentadora número 6, a NR6, tá? Então, se vocês forem procurar o leque de normas regulamentadoras, as NRs, a de número 6 é que trata especificamente sobre EPIs, né? Então, por isso que tem os itens 6.1, 6.2, 6.3, que são referências ao número específico da SNR. E aí eu vou destacar alguns pontos importantes sobre EPIs, os principais pontos, e alguns que eu vejo também caírem muito em concursos, né? em testes, em avaliações que abordam esse tema. Bom, um dos pontos mais importantes sobre EPIs trata do certificado de aprovação. O que isso quer dizer? Então, como está escrito ali, um EPI, ele pode ser nacional ou importado, tanto faz, independe da sua origem, tá? Qualquer EPI que for ser comercializado aqui no Brasil, ele só pode só pode ser feito, ele só tem validade de fato no uso de uma indústria se esse EPI tiver o chamado certificado de aprovação, que é o CA, né? É isso que nos dá a garantia de que aquele EPI de fato funciona, que tem a sua eficácia comprovada, tá? Então, um EPI que não tem o CA, ele não tem validade prática e jurídica, ele não vale do seu ponto de vista de segurança do trabalho. Então, o EPI, ele tem que ter um CA. Pode ser qualquer tipo de EPI, pode ser uma bota, uma roupa, uma luva, protetor auricular, capacete, não interessa. Todo EPI tem um CA. E esse CA, ele é um número específico para cada modelo de cada marca de um EPI. Tá? É uma espécie de RG daquele modelo. Tá? E eu vou explicar um pouco mais para frente alguns detalhes sobre esse certificado de aprovação. Bom, de todo modo, o EPI tem que ter o CA. Né? E aí, continuando aqui, o item 6.3, a empresa é obrigada a fornecer aos seus funcionários e funcionárias, né, gratuitamente, né, evidente, nenhum funcionário precisa ou tem que pagar por isso. Tá? Então, eles têm que fornecer um EPI que seja adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Tem que estar bom para ser utilizado. O que isso quer dizer? Bom, gratuito. EPI adequado ao risco quer dizer que o EPI seja suficiente para que aquele risco, aquela situação potencialmente insalubre, por exemplo, seja mitigado o suficiente para uma condição favorável, saudável, adequada para a pessoa poder trabalhar. Tá? Quando que a gente pode utilizar EPI? O EPI ele não deve ser a primeira das alternativas a serem adotadas, mas pelo contrário, deve ser a última ou uma das últimas alternativas a serem adotadas. E é isso que está escrito aqui. Então, no item A, diz o seguinte, olha, a gente vai adotar EPIs, o uso de EPIs de proteção individual, uma proteção que a pessoa usa sozinha, sempre que as medidas de ordem geral, ou seja, proteções coletivas, proteções que não são individuais, então são outros dispositivos alternativos que poderiam ser feitos. Então, sempre que essas medidas de ordem geral não oferecem ou não conseguirem oferecer uma proteção suficiente ou uma proteção completa, tá? Contra aqueles riscos de acidentes ou de salubridade ou outras condições que existirem naquele ambiente de trabalho. Ou ainda, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Então, essa letra B diz o seguinte, olha, a gente já identificou como que EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, né? Digamos que eu vou enclausurar uma máquina que tem muito ruído, então é um EPC. Então, na construção desse enclausuramento para isolar o ruído, eu consigo usar EPI porque é uma condição transitória até que aquele EPC fique pronto. Então, o EPC é a minha alternativa principal e transitoriamente eu uso EPI. Ou na letra C, em condições de
emergência. Então, uma condição esporádica, realmente emergencial, e aí eu vou utilizar de EPIs. Do certificado de aprovação, então é importante dizer o seguinte, o Inmetro é um órgão, ou o Cimetro, que seria todo o sistema nacional, né, de metrologia, normalização e qualidade industrial, é o responsável por analisar o EPI. Então, o Inmetro e seus laboratórios creditados, né, no Brasil inteiro, laboratórios público-privados, enfim, que fazem parte da rede, o Inmetro faz um laudo sobre um determinado EPI, e esse laudo é o subsídio para que o Ministério do Trabalho, hoje, atualmente, ele está incorporado ao Ministério da Economia, mas enfim, existe lá a Secretaria do Trabalho, né? Então, esse órgão governamental, né, ministerial, vamos dizer assim, do trabalho, é quem, por sua vez, tem a responsabilidade de emitir o CA. Então, quem emite o CA é o Ministério do Trabalho. Quem faz o laudo que diz o que aquele EPI consegue fazer é o Inmetro, através da sua rede, tá? Tem aqui alguma informação adicional, se você quiser pode pausar o vídeo, não tem nenhum problema, sobre a questão de, eu não vou entrar muito nesse ponto, sobre a validade de um CA. Então existe um trâmite, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, a validade não do EPI, o EPI ele não tem validade, tá? O EPI não tem validade pré-definida, a validade depende do uso, depende da situação, depende de quem está utilizando, etc. Mas a validade documental daquele EPI, tá, é regrado como está descrito aqui no 6.9, mas não tem problema. Trago para vocês aqui um exemplo. Então, vocês podem, lá no site do Ministério do Trabalho, existe ou da Secretaria Especial do Trabalho, existe um espaço que é o consulta de CA, né? Mas o CA é do EPI, o Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual. Então, se você procurar na internet, no site vai estar lá. Você pode procurar especificamente pelo número do CA, ou pela marca, ou pelo tipo de equipamento. Eu fiz aqui, trago para vocês um exemplo aleatório de uma bota de proteção, tá? Então, essa bota de proteção tem um laudo que vocês podem verificar dentro do site. Tá? Então, aqui no início, em cima da tela, tem lá o número do certificado de aprovação, 39.929. Tá? Então, aqui dentro dessa região, vocês percebem que o terceiro item está escrito aqui, ó, laudo. Então, aqui tem alguns detalhes sobre o laudo emitido pelo sistema do Inmetro, para alguém emitiu esse laudo, que diz a eficácia até onde essa bota protege e se ela realmente atende aquilo que ela objetiva alcançar, né? Tem aqui o número do laudo, né? Identificação do laboratório, CNPJ, etc. Tudo bem? Bom, dado esse laudo aqui, se vocês verificarem aqui no topo, ó, visualizar CA. Se vocês clicarem ali, então aparece aí sim o documento do Ministério do Trabalho. E esse é o certificado de aprovação. Então, em mãos daquele laudo, o Ministério consegue gerar o certificado de aprovação. Então está aqui, ó, certificado de aprovação, CA número 39.929, e aqui tem algumas características necessárias do CA. Aqui dentro não está o laudo, aqui diz que esse equipamento está certificado para o uso que ele se destina. Tá? Então, todo o EPI precisa ter o CA. Quem emite o CA é o Ministério do Trabalho, mas o Ministério o faz baseado nos laudos emitidos pelo sistema do Inmetro. Certo? Bom, continuando aqui dentro da nossa NR número 6, eu ainda destaco alguns pontos importantes para vocês, tá? Aqui tem uma questão que eu vejo cair muito em concurso, por exemplo, é bastante importante que vocês tenham esse conhecimento aqui. A diferença das obrigações da empresa, do empregador, para as obrigações do empregado, do funcionário ou da funcionária, tá? Então, o 6.6 trata das obrigações do empregador. Vamos lá. Adquirir o EPI adequado para o risco de cada atividade. Aqui tem dois pontos importantes. Quando se fala do adequado ao risco, primeiro, se diz que o EPI tem que ser o suficiente para elidir aquele risco, diminuir a um nível aceitável aquele risco,
né? Se é um protetor de ouvido, tem que reduzir o ruído a um nível satisfatório. Se você vai utilizar contra um produto químico, a luva tem que ser destinada, suficiente para aquele produto químico, não pode ser uma luva adaptada que não vai ter eficácia. E o segundo ponto é que o EPI tem que ser adequado à capacidade daquele ser humano em se adaptar ao uso do EPI. Tá? Então, nem todo mundo consegue utilizar, ou se adequar, ou se adaptar ao uso de qualquer EPI. É muito comum um grupo menor do corpo de empregados, empregadas, enfim, ter alguma dificuldade com o uso de algum EPI específico. Nesse caso, o empregador ainda tem a obrigação de adaptar e trazer alguma outra opção de EPI que seja adequada para aquela pessoa, tá? Evidentemente que quando uma empresa vai escolher o EPI, ela vai considerar também os fatores custo, né? Não só o preço do EPI sozinho, mas o custo daquilo a longo prazo. Se realmente a dotação daquele EPI for necessário para mais tempo, né? Então a durabilidade estimada do EPI entra em jogo. Mas sempre há um conjunto de EPIs especiais destinados àquelas pessoas que têm uma dificuldade de utilizar aquele que a maioria está utilizando. Então é mais comum, por exemplo, com protetor auricular, né? Você tem o tipo plug, que entra no ouvido, mas também tem o tipo concha que fica por fora. Bom, continuando. A empresa ela deve e pode, né? Pode e deve exigir o uso do EPI. É a empresa ou o empregador quem controla o uso do EPI. E ela pode trazer punições para o funcionário, né, se ele não estiver utilizando. Enfim, então, continuando, letra C, a empresa tem que fornecer ao funcionário, ao trabalhador, somente aqueles que forem aprovados, né, aqueles que têm o CA, que tenham a comprovação da sua eficácia. Muito importante o item D, orientar e treinar, porque as pessoas que vão trabalhar na empresa, elas não têm o conhecimento prévio do uso daquele equipamento de proteção ou de trabalho naquele setor específico. Então a empresa tem a obrigação de treinar as pessoas para utilizar aqueles EPIs que elas vão ter que utilizar e fazer a orientação quanto ao uso, cobrar do uso, etc. Né? E uma questão importante, cobrar e orientar, melhor dizendo, e treinar sobre como que se guarda aquele EPI, como que se conserva. Né? Também tem a obrigação de substituir imediatamente quando esse EPI é danificado ou tem a sua proteção comprometida. E aqui veja, isso independe se um funcionário, por exemplo, for relaxado ou não ter o zelo suficiente em cuidar do EPI. Isso a empresa até pode atacar com algum tipo de punição, por exemplo, advertência para aquele funcionário. Mas não interessa, se o EPI teve algum dano que comprometeu a sua proteção, mesmo que por má fé daquela pessoa, que aí a má fé vai ser tratada de outra maneira, mas mesmo por má fé, a empresa tem que substituir aquele EPI e aquilo tem que estar disponível. O empregador ainda é responsável pela higienização e a manutenção periódica, então em casos de EPIs um pouco mais complexos, por exemplo, com uma roupa de isolamento total para algum contaminante químico mais perigoso, então quando for fazer a higienização, deve ser feito com equipe especializada, por exemplo, né? Então questões mais complexas. E também a letra G, ela tem que comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada naquele EPI. Então, se a empresa comprou um lote de EPIs de algum tipo de protetor e a empresa verificou que esses EPIs têm falhas ou não atende por algum motivo, por alguma questão, aquilo que se promete, né, mesmo tendo CA, ela tem que comunicar ao Ministério, que aí, por sua vez, vai tomar outras providências. Bom, essas são as obrigações da empresa ou do empregador. Vamos comparar agora com aquilo que cabe, que são obrigações do empregado, da empregada, do funcionário ou da funcionária. Letra A. Então, o funcionário tem que usar, né, usar o EPIs, mas só para aquilo que se destina. É um pouco óbvio, mas é importante que se diga, né? Então aqui cabe até para a empresa fazer algum tipo de punição se isso não for respeitado. Né? Então, se a pessoa tem uma determinada luva que é para um uso específico, para um ambiente específico, ela não pode ficar utilizando a qualquer situação em fora
em outro ambiente, ou expor aquela luva numa condição que não precisava expor e deteriorar aquela luva. Tá? Isso guarda também, isso combina com a letra B, que é responsabilizar pela guarda e conservação daquele protetor, né? Então, o funcionário tem que preservar, tem que ter um zelo, tá? Muito embora a higienização e a manutenção periódica seja uma obrigação do empregador, mas alguma higienização bastante simples, alguma lavagem muito simples que pode ser feita no dia a dia pelo empregado, entra aqui como conservação e guarda. Então, a gente não deve confundir, tá? Então, a higienização e a manutenção periódica é a responsabilidade da empresa, mas questões mais simples de conservação e guarda é responsabilidade do funcionário, tá? Do empregado. O empregado também tem que comunicar à empresa, à sua chefia imediata, e é uma forma que a empresa adotar de comunicação, comunicar à empresa qualquer alteração que torne aquele EPI impróprio para uso, tá? Porque a empresa não vai adivinhar que o EPI teve algum problema, ou rasgou, se deteriorou, a pessoa perdeu. Então, se houve algum dano naquele EPI, se a pessoa desconfia que o EPI não está funcionando por algum motivo, o empregado sim tem o dever de fazer essa comunicação, é responsabilidade dele. Se não houve a comunicação, a empresa depois não pode ser cobrada que não entregou o EPI no momento que ele foi deteriorado, tá? E que o anterior foi deteriorado. Bom, e por último, a letra D, cumprir as determinações do empregador com relação ao uso adequado, ou seja, que tem que utilizar, como tu tem que utilizar, etc. Tá? De novo, o empregado tem que utilizar o equipamento de proteção dentro dos padrões existentes pelo fabricante também determinados pela empresa? Sim. Se o empregado não utilizar o EPI, de quem é a responsabilidade? É da empresa. A empresa tem que exigir o seu uso, como prevê o item B aqui do 6.6. Mas se o empregado não utiliza, a empresa tem mecanismos de ação em cima do empregado. Evidentemente que não existe uma escala, digamos aí, né? Você tem a orientação, advertências verbais, ou aí se a coisa for continuando e piorando, advertência por escrito, etc. Né? E os mecanismos que a empresa prevê. E, em último caso, demissão por justa causa. Então, veja, o não uso da proteção, o funcionário insistir no equívoco de não utilizar o EPI, se a empresa determina que tem que ser feito, pode gerar demissão por justa causa. Tá? Bom, eu entro aqui no anexo 1 da NR6, que trata da lista de EPIs, para ilustrar para vocês um pouco dos tipos de EPIs e algumas situações que a gente utiliza, tá? Então, a letra A desse anexo 1 trata de EPIs de proteção para proteção de cabeça. Então, a gente tem capacetes, tem a capa aqui para a região do pescoço, principalmente para questão solar. E também uma coisa interessante é o capacete que tem um acessório que combina com a proteção auditiva. Que se você for usar um protetor auditivo desse tipo aqui, que é um protetor tipo concha, que fica por fora, e mais um capacete em cima, né? Então isso é bastante difícil de ser feito. Então essa combinação é interessante em algumas situações que você precisa da proteção da cabeça mais da proteção auditiva. Letra B, EPI para proteção dos olhos e face. Então desde óculos de proteção, esse pode ser sem cor ou com cor, né? Para ambientes de luminosidade mais intensa. Você pode ter também a Face Shield, né? Então a proteção facial. Isso é uma máscara que teve um pouco mais de evidência na pandemia do Covid-19, né, para proteção. Muito embora por uma questão de evitar respiratório, mas tem proteções para a face inteira, pode ser por questões mecânicas, no respingo de alguma solda, ou por um acidente, por curto-circuito, que pode respingar algum material quente, né? Ou ainda máscara para soldagem. Soldagem elétrica realmente é uma condição bastante delicada, porque o brilho da soldagem é muito intenso, aquilo tem ultravioleta, pode gerar algum dano. Então, você protege a cabeça inteira e uma lente especial que tem a proteção suficiente daquela radiação, né, da soldagem, mas que ainda permite o funcionário conseguir enxergar a soldagem. A letra C, proteção auditiva.
E a gente separa aqui em dois tipos, o tipo plug e o tipo concha. O concha eu já mencionei aqui em cima, ele é tipicamente mais caro e que consegue ter mais capacidade de redução do ruído, e é mais caro, né? E o plug, que é o que entra aqui na orelha, no ouvido, tá? Esse tipo plug, por sua vez, tem outros dois tipos. Tem o de espuma, que é esse primeiro da esquerda, então a gente amassa essa espuminha aqui, coloca e aí depois ele expande e ocupa, né, o orifício. E o de silicone, que é esse da direita, que é mais fácil de utilizar, tá? Esse de espuma ele não chega a ser totalmente facilmente descartável, mas ele tem um uso bastante curto, né? Poucos dias. O silicone já aguenta bem mais tempo. Claro, isso depende de quem está utilizando, onde está utilizando. Então, se for numa indústria fechada, com uma atmosfera mais limpa, esse de espuma dura um pouco mais. Agora, se for numa obra em que estão se quebrando pedra, que tem poeira de pedra, a espuma não consegue, porque a poeira vai impregnar fácil aqui, vai ser complicado. Bom, aí o silicone dura um pouco mais e o concha realmente tem uma resistência maior deles todos. A letra D, proteção respiratória, então a gente tem máscaras para diversas situações, né? A gente tem respiradores purificadores de ar. Nós podemos ter o respirador com adução de ar, quer dizer o seguinte, é muito típico em mergulho, né? Então a gente carrega o oxigênio e essa máscara acopla ao sistema de oxigênio, então ele fica controlando o oxigênio e a eliminação do gás carbônico da nossa respiração. Mas também tem, como mostra aqui o D.1, respirador que faz a purificação do ar e aí ele tem filtros, tá? Em situações mais complexas, como essa primeira máscara aqui, nas laterais vão filtros para a purificação daquele ar, e aí os filtros são mais específicos conforme o tipo de contaminante, o tipo de atmosfera que se esteja presente, tá? Essas máscaras variam um pouco do tipo de ambiente que se trabalha. Existem 3 tipos de máscara, a PFF1, 2 e 3, tá? A 1 normalmente é mais para poeiras, ou seja, sólidos, né? Então, material granulado. A 2 e a 3 já é material gasoso, em que a 3 protege mais do que a 2, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é bastante fácil de se verificar. O importante é saber distinguir que tem a purificação, a adução e ainda um terceiro tipo, que são os respiradores de fuga. Então, ele é o que está mais à direita aqui desse slide, então são feitos para situações de emergência, de incêndio, por exemplo, ou vazamento de gás tóxico. Ele tem uma reserva ali de oxigênio, ou ele consegue funcionar num sistema dentro de pouquíssimo tempo. Então a pessoa usa só em tempo suficiente, estimado em 15 minutos, para poder se escapar da situação de emergência. Bom, continuando. A letra E desse anexo trata de EPI para proteção de tronco, e aqui varia-se demais, porque você tem coletes, por exemplo, que tem o objetivo de sinalização, tem coletes que têm o sentido de proteção, por exemplo, para soldagens, então você tem avental de couro, por exemplo, para evitar que a radiação de soldagem queime a sua pele. Você pode ter EPIs destinados ao frio, pode ser uma jaqueta inteira, pode ser colete para proteção à prova de bala, em outras situações. Tá? A letra F são os EPIs para a proteção dos membros superiores, então mais luvas, dedais, né? Eu falei magote lá, mas cabe aqui também. Então a luva pode ser mais simples ou um pouco mais específica, aquilo que se está pretendendo, né? Então luva contra os contaminantes químicos, luvas anticorte. A luva anticorte pode ser toda fechada ou contra um corte mais severo, pode ser uma malha de metal, uma luva de metal, como esse exemplo que eu demonstro aqui, geralmente combinada com uma luva mais fina de látex. Então essa de metal, ela evita que se uma faca, um instrumento cortante, passar ali em cima, o metal vai resistir, né? Tem a resistência mecânica que não vai cortar a mão. Também tem luvas com finalidade mecânica mais pesada e a luva para isolamento elétrico, né? Também temos creme de proteção,
E aqui vai destacar, então, nós temos cremes de proteção. O creme de proteção tem o objetivo de ser uma espécie de luva química, né? Então você passa o creme de proteção nas mãos e nos punhos e aquilo forma uma espécie de luva, né? Das mãos e punhos. Só que o creme de proteção não faz milagre, então ele protege a pele contra alguns pingos, contra uma ação um pouco mais limitada daquele contaminante químico, tá? Então, se for uma situação mais agressiva, de atrito, ou que exige um pouco mais, tá? O creme de proteção não vai conseguir resolver. Então, isso varia um pouco de creme para creme, tem que olhar o laudo, o que o CA daquele creme limita. Os cremes têm 3 grupos. O primeiro é para substâncias água resistentes, então elas não são facilmente removidas com aquelas substâncias à base de água. O grupo 2 são óleo resistentes, então não são facilmente removíveis na presença de materiais oleosos, né? E o terceiro são cremes especiais, que aí são para usos mais específicos que cada fabricante faz, dependendo da demanda do mercado. Certo? Então, ainda continuando, para a proteção de membros superiores, aqui sim os mangotes, né? Então pode ser por proteção para situações de isolamento biológico, para higiene em produção de produtos alimentícios, para frio, anticorte, assim por diante. Tá? E proteção de dedos também, são os dedais, com a mesma finalidade. A letra G, EPIs para proteção dos membros inferiores, então nós temos calças, pode ser para isolamento biológico, para produto químico, para frio, uma roupa mais destaque para a questão de luminosidade, para se destacar, né, para de longe a pessoa poder enxergar aquela pessoa, enfim. Botas de proteção, pode ser para construção civil, botas com solado reforçado, com lâmina de metal para evitar perfurações, pode ser botas para trabalhos em situações de muita umidade, pode ser botas para evitar animais, para se proteger de animais peçonhentos, por exemplo, se a pessoa trabalha em uma área rural, né, que pode ter cobra ou animais do tipo, né? Pode ser botas ou proteção de canela e perna também. Letra H, EPIs para a proteção do corpo inteiro, então é uma combinação, então quando a gente tem um macacão, aí depende da finalidade, pode ser para o frio, pode ser para contaminante químico. Se o contaminante químico é mais perigoso e pode ter absorção pela pele, então pode-se utilizar um isolamento total, né? Uma roupa que lhe dá mais máscara, mais outros acessórios que lhe deem um isolamento total, por exemplo, né? Então, são exemplos, roupas que estão aqui. Ainda a letra E, EPI para proteção contra quedas ou quando se tem uma diferença de nível razoável, né? O dispositivo trava a queda e o cinturão. Então, o cinturão faz a distribuição da força ao longo do corpo, a pessoa não vai amarrar uma corda na cintura, né? Porque ela vai ter a coluna quebrada e vai ter dano igual. Então você faz esse cinturão que consegue transmitir força de maneira que você não tem danos significativos. E aí, associado a esse cinturão, você tem o trava-queda com a corda, que aquilo faz que se você escapar da sua mão, aquilo trava a sua queda dentro da corda, se estiver fazendo rapel, por exemplo. Acontece bastante comum em quem instala ar-condicionado em andares mais altos, né? Utiliza desse dispositivo, por exemplo. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre EPIs. Eu agradeço a todas e todos que estiveram comigo nessa videoaula aqui. Eu fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, pode entrar em contato dentro do nosso sistema acadêmico do SIGA-AA. Ou, se porventura você estiver vendo esse vídeo num momento fora da disciplina ou fora do instituto, não tem nenhum problema, pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu vou ter muito prazer em tentar lhe ajudar e tentar responder a sua dúvida, a sua questão. A todos muito obrigado e até o próximo vídeo.